Bom, então hoje, né, nós estamos aqui, o nono, primeiro, segundo e terceiro. A gente vai falar um pouquinho sobre os perigos, né, que hoje estão muito próximos de vocês. Então a nossa função enquanto escola é também de alertar sobre algumas situações que a gente julga importante. Então, eu estou com o pessoal aqui da saúde. Eles vieram conversar um pouquinho com vocês. Eles vão se apresentar. E vão falar um pouquinho com vocês essa manhã sobre um tema importante para nós. E eu espero que nós aproveitemos bem essa manhã. Tá? Então, vou passar o microfone. Quem vai começar? Mateus? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo, galera? Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, muito prazer. Eu sou o Mateus, eu sou nutricionista. Estou aqui com os meus mais do que colega, meus amigos que trabalham comigo na saúde do município de Santa Branca. Estou aqui com o Caio. Ele é nosso fisioterapeuta. Temos a nossa psicóloga, a Eduarda. E, por fim, este que vos fala, o Mateus, né? Gente, esse tema, ele foi pedido pela escola. É um tema muito comum na vida de todos nós, né? E vamos tentar abordar este tema de uma forma leve, né? Mas com muita seriedade, com muita ciência, e de que forma toda essa fumaça ela transcorre na nossa vida social, na nossa saúde, dentre outros fatores, beleza? Eu acho que não vejo problema pela equipe também, se alguém quiser perguntar, parar, levantar a mão, para tornar isso aqui algo mais interativo, para não ficar só a gente falando e vocês escutando, beleza? Então eu vou passar o microfone, porque se deixar eu fico aqui. Quero fazer uma pergunta, mas vocês precisam ser sinceros. Quem que fuma aqui? Ah, ninguém! Ninguém! Ninguém nunca fumou narguile, ninguém fumou vape. Tá bom. Volta aqui, então. Ninguém fuma, né? Beleza. Vai começar. Gente, já deu. Já que ninguém fuma, não tem por que estender essa conversa, né? Então, vocês podem falar para os amigos de vocês que não estão aqui, que fumam, um pouquinho da história do cigarro. Alguém já conhece, já pesquisou? Não? Gente, antigamente o cigarro ele era usado como o tabaco, né, para falar a verdade. Ele era usado como forma medicinal e principalmente os índios acreditavam que se os líderes das tribos usassem o tabaco, eles tinham poderes para ver o futuro. Então isso a gente já pode, né, assimilar com alguma coisa. Em 1560, o embaixador ele atribuiu essas propriedades do tabaco para a medicina. Então, aí que foi batizado como a nicotina, porque é o nome do embaixador que descobriu. Vai. E ele era, né, como eu falei, usado apenas para fins médicos, mas com o avanço do capitalismo e também nas guerras, ele foi utilizado para diminuir a ansiedade e o estresse. Então, quando o pessoal que ia para a guerra recebia os kits de sobrevivência, eles sempre recebiam também maços de cigarros, que isso, na época, eles consideravam que era como se fosse um benefício para acalmar a ansiedade e ter um melhor rendimento. E aí entrou o cinema. Então, o cinema ele teve um ponto fundamental aí nessa divulgação do cigarro, porque ele, querendo ou não, passava uma imagem de que quem fumava socializava melhor, eram mulheres sexys, eram homens mais atraentes. Então, foi a partir do cinema, de fato, que o cigarro veio com essa
função na época de socialização. E apenas em 1953 que foi cientificamente comprovado os malefícios do cigarro. E aí, os malefícios do cigarro, quem vai explicar para vocês vai ser o Caio. Alguém que já parou para pensar como que funciona o cigarro no corpo? Já? Como que a gente respira? Quando a gente respira, a gente tem todo o trajeto do ar, né? Ele vai passar pelo nariz, ele vai passar pela faringe, pela laringe, até chegar no pulmão. Ali tem a troca gasosa e depois esse ar ele vai embora. Então a gente respira oxigênio para a gente eliminar dióxido de carbono. Então se a gente pensa no nosso corpo funcionando, então eu vou pensar o ar entrando. Então todo mundo puxa o ar. O ar entrou pelo nariz. Do nariz ele vai passar pela faringe, pela laringe, até ele atingir a traqueia. Da traqueia ele vai lá para os brônquios, bronquíolos, alvéolos, e aí ele tem a troca gasosa. Então a gente respirou oxigênio. Esse é o processo que a gente chama de inspiração. E quando a gente tem a expiração, é quando esse ar que a gente puxou teve a troca gasosa, esse ar ele retorna como dióxido de carbono. Essa é a expiração. Só que quando a gente pensa, isso a gente respirando normal, sem usar cigarro eletrônico, sem usar vape, sem usar narguile, a gente respirando do jeito que a gente está agora. Só que quando a gente faz o uso de cigarro, seja ele da forma que for, o que a gente vai estar colocando para dentro do corpo? É o oxigênio ele puro? Não. Lá dentro do pulmão, tá vendo que a gente tem como se fosse uma bolsinha? Essa bolsinha a gente chama de alvéolo. É lá que é feita a troca gasosa. Só que quando a gente está respirando o oxigênio, tem a troca lá, beleza, ela está funcionando. Quando a gente está inalando a fumaça do cigarro, ou a gente está tragando o cigarro, esse alvéolo que é aquele bonitinho ali, ele vai secando, 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 e ele vai morrendo. Então a gente pensa, tem a troca do oxigênio lá no pulmão, esse sangue que era rico em CO2, ele fica rico em O2, ele vai passar para o corpo todo. Isso quando ele está funcionando. Só que se eu tenho o meu alvéolo, que ele morreu, como é que vai esse sangue para o resto do corpo? Ou o que acontece lá no pulmão que vai gerar para o corpo todo uma série de coisas? Então a gente pensa, o oxigênio, ele entrou lá no corpo e a gente pensa na circulação. Então o oxigênio ele está ok, está funcionando. Só que quando esse oxigênio ele não chega no corpo todo, então a gente vai tendo áreas no corpo que elas vão morrendo. Então se eu pego num coração, que o meu coração vai tendo alguns pontinhos que ele vai morrendo, eu tenho um infarto. Se eu penso no cérebro, eu vou ter um derrame. Se eu penso em algumas partes do corpo, eu posso ter até amputação. Por quê? A gente tem aquela rede vascular grandona no corpo todo. Se eu pego lá na pontinha do meu pé, então soltou alguma coisa lá na respiração, esse pontinho que soltou, ele fica lá no pé, ele para a minha circulação por causa do cigarro, que o cigarro ele vai dar esse acúmulo de algumas substâncias no corpo, o sangue para de passar. A única forma que vai dar uma necrose, a única forma que essa necrose não espalhe pelo corpo é pela amputação. Então eu tive alguns pacientes que fumaram a vida inteira, começaram a fumar com 14 anos, com 20 tiveram que amputar aqui a coxa. Por quê? Soltou um negocinho lá no pulmão, esse negocinho foi passando, esse trombo foi passando, alojou na perna, muito pequeno, não conseguiu descobrir, a pessoa continuou fumando, ela teve a perna amputada. Isso podia ser evitado? Podia ser evitado. Mas como ninguém fuma aqui, a gente fala para quem fuma, né, para os perigos que acontecem. Quando a gente pensa num pulmãozinho saudável, a gente tem desse lado aqui esquerdo de vocês, esse é um pulmão saudável. Ele é grande, então quando a gente puxa o ar, todo mundo puxa o ar bem forte, ó. Agora solta. Esse é o pulmão saudável. Agora a gente vai fazer assim, ó. Todo mundo pega o antebraço, põe na boca assim, ó. Com a boca aberta. Puxa o ar pela boca. Alguém conseguiu puxar o ar assim? Não, puxa forte assim, ó. Alguém conseguiu respirar assim, puxando o ar? Não? Assim que é o pulmão. Quando a gente não dá essa sensação, a gente faz só um teste assim, né? Mas imagina agora 24 horas por dia respirando desse jeito.
Será que a gente consegue respirar assim 24 horas por dia? Não, né? Porque quanto mais vai fumando, quanto mais vai fazendo uso... Lembra daquela bolsinha que eu falei que são os alvéolos, que é onde tem a troca de sangue, a troca de oxigênio dentro do pulmão? Ele vai morrendo, ele vai morrendo, ele vai morrendo, ele vai morrendo, até que o pulmão, que ele é dessa cor aqui, que ele é sadio, ele acaba ficando totalmente acinzentado, totalmente preto, pelo acúmulo de nicotina, pelo acúmulo de alcatrão, pelo acúmulo de mais de 4.700 substâncias que o cigarro, seja ele o cigarro comum, como o cigarro eletrônico, vape, narguile, ele carrega e isso fica alojado dentro do pulmão. Se a gente pensar, a gente teve a troca de oxigênio dentro do pulmão e esse oxigênio que ele vai estar no sangue, ele vai para o corpo todo. Se a minha troca ela não está funcionando do jeito certo, porque eu fumo e aí eu vou ter acúmulo disso, por onde esse sangue passar, eu vou ter algum problema. Então, quem fuma tem o maior risco de infarto, tem o maior risco de derrame, tem o maior risco de câncer. Então a gente vai pegar o risco de câncer em todo o trajeto dessa fumaça. Então, câncer de boca, câncer de nariz, câncer de faringe, de laringe, câncer de esôfago, câncer de traqueia, câncer de pulmão. Em alguns casos, começa como um câncer de pulmão. E esse câncer, ele acaba se alojando para o resto do corpo. Então a gente tem um câncer aí de intestino, um câncer cerebral e assim por diante. Foi. Pessoal, deixa eu questionar vocês agora. Vocês estão vendo ali que tem tipos de cigarro, correto? Vocês já fumaram algum cigarro daquele ali? Não, né? Não, né? Capaz mesmo. Vocês conhecem alguém que já fumou algum daqueles cigarros? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Não? Ah, então beleza. Volta aqui. Pera aí. Volta aí. Ô gente. Vocês provavelmente, já que ninguém nunca experimentou nada disso, vocês não vão saber me responder a próxima pergunta que eu vou fazer. Se alguém quiser arriscar, levanta a mão que eu passo o microfone. De todos aqueles cigarros que estão ali, qual, na opinião de vocês, é o pior? Alguém quer falar? Como que é seu nome? Ó, gente, a Laura, ela arriscou dizendo que é o narguile porque ela fez Proerd. Eu fiz Proerd. Alguém fez Proerd aí? Vocês lembram da musiquinha? Proerd é o programa. Vocês lembram, né? Bom, Laura, não é o narguile, viu? Não é o narguile. Alguém quer arriscar? Outro? Hein? Qual que você acha que é, parceiro? Qual que você acha que é? Não? Ok. Bom, volta aqui então. Vamos voltar. Qual que é? Não é o cigarro industrializado. Galera, qual que você falou? Boa! Como que é seu nome? Ó, o Matheus, cara, viu? Aê! Bate palma pro Matheus aí. Uhul! Boa! Gente, é o seguinte. Realmente, pessoal, o pior de todos é o vape, galera. Ele é o... Mas como vocês não fumam, não tem por que vocês ficarem tristes, né? Só os amigos de vocês que fumam que vão se lamentar por isso. Então... Bom, gente, vocês não precisam ficar preocupados porque ninguém fuma vape, então a saúde está suave. Pode passar, amigo. Bom, galera, como ninguém conhece o vape, ninguém nunca viu ou ouviu falar ou nunca colocou um vape na boca, existem tipos de vape, né? E o vape ele entra nessa família dos DEFs, né? Do DEF, que é uma sigla que significa dispositivo eletrônico de fumar. E existem tipos dele, galera. Então nós temos o cigarro eletrônico, que é o vape, né? Que ele, em vez de fumaça, ele produz um vapor, contém aroma, nicotina e em várias concentrações, né?
Depois nós temos o tabaco aquecido, que também funciona por vaporização, mas em vez de aquecer a nicotina líquida, ele esquenta lâminas de tabaco. Então esse é o nosso segundo tipo de dispositivo eletrônico de fumar. O terceiro, nós temos o vaporizador de ervas, onde as pessoas aquecem o tabaco ou ervas secas como a cannabis, que vocês também nem sabem o que é, né? Mas vamos lá, segue o jogo. E, por fim, o produto híbrido, que ele mescla o cigarro eletrônico com um vaporizador de ervas, tá? Beleza? Agora vocês conhecem os tipos de dispositivos, beleza? Bora lá. Bom, gente, eu como nutricionista, eu não podia deixar de falar isso para vocês, ainda mais na idade de vocês. Eu acho que dá pra gente se incluir nisso, porque a gente não é velho. Quem aqui é muito preocupado com a estética, levanta a mão. Ah, ninguém liga pra estética? Uau, então sou só eu que ligo pra estética, então. Eu e a Eduarda só que a gente liga pra essa estética. Alguém mais levantou? Oh, legal, rapaziada, gostei. Ah, legal, gente. Ninguém liga pra ver se tá bonito, se tá usando a roupa da hora, se tem o corpo legal. Ninguém liga pra essa parada, né? Beleza, suave, suave. Gente, por que eu quis entrar nesse tema de a fumaça e essa estética corporal? Porque eu acho que não faria muito sentido eu entrar no tema com vocês falando tipo, ah, galera, comam tal alimento porque aquele alimento ele vai ajudar a desintoxicar o corpo da fumaça, porque ninguém aqui fuma, então não adianta eu entrar nesse tema do que vocês têm que comer, né, para melhorar, para desintoxicar o organismo. Bom, outra pergunta, quem aqui pratica exercício, pratica esporte fora da escola, tirando educação física? Levanta a mão aí. Ah, agora chegamos a um ponto legal aí. Tá, depois vocês comentam, galera, peraí. Ô, gente, quem aqui faz academia? Legal. Papai cancelou, viu uma frase assim. Quem aqui joga futebol? Levanta a mão. Beleza, legal. Então tá. Outro tipo de modalidade, luta, dança, enfim. Beleza. Luta, dança, outro tipo de modalidade esportiva. Beleza, fechou, galera. Pessoal, bom, então como vocês não fumam, vocês não usam nenhum tipo de cigarro eletrônico, então esse tipo de substância não vai afetar o exercício de vocês, não vai afetar a estética, nem o desempenho, nem o rendimento esportivo. Então, beleza, mas mesmo assim eu quero tocar nesse assunto, tá? Ó, galera, eu escrevi lá a primeira frase. Existem poucos estudos que relacionem o uso dos cigarros com o ganho de gordura corporal. Por que eu coloquei essa frase? Porque a maioria das pessoas que usam cigarro eletrônico, emagrecem, gente. É difícil engordar, né? Então essa é a primeira frase, mas daqui a pouco eu vou destrinchar melhor esse assunto aí. Pessoal, outro ponto, que o uso do cigarro, ele está relacionado com a perda de peso e alteração de apetite. Por que eu coloquei essa alteração de apetite, principalmente a perda de peso, galera? Pô, vocês estão fazendo academia para quê? Para ficar gostosinho, né? Corpinho legal, né? Bumbum, perninha, abdômen, músculo. Aí vocês vão lá, ficam usando cigarro eletrônico. Vocês acham que vocês estão andando na mesma mão, né? O cigarro eletrônico ele vai totalmente contramão, pessoal, da musculação e de qualquer tipo de prática esportiva, tá? E por fim, a perda de peso corporal, que está no tópico acima, é proveniente de massa muscular. Então, o emagrecimento de quem usa cigarro eletrônico, gente, é de músculo, tá? A gordura ela vai continuar ali, beleza? Por isso que eu comentei dessa estética com vocês. Pode passar o slide. Bom, gente, agora destrinchando melhor, ó. Por que não tem tanta relação com o ganho de gordura? Tem alguns estudos que dizem que quem usa vape, quem usa o cigarro eletrônico e vai usando, aí chega uma hora que você vai falar assim, vou parar de usar porque deu algum BO. Porque o ser humano é assim, o ser humano ele só para de fazer algo prejudicial quando o calo aperta, quando ele perde um dedo, uma perna, né? Quando ele vai correr na esteira e o pulmãozão dele está querendo explodir, quando ele vai bater uma bola ele não consegue dar um pique para pegar o cara, né? Para buscar o cara numa corrida no lateral, e aí? Né? Aí ele fala, pô,
tá me ferrando, né? Vamos dar uma segurada. Então o ser humano ele só para de fazer o uso de algo prejudicial quando o calo aperta, né? E aí vamos supor que você é um cara que está todo final de semana no rolê, está na balada, está na social, no churrasco, e aí tá lá, o narguilão montadão, 2, 3 narguile, é cigarro eletrônico, é vape, passa na boca de um, de outro, e vai aquele troca-troca de fumaça para tudo quanto é lado, né? Não, mas vocês não fazem isso, então tá suave, então tá. Beleza. Aí chega uma hora que vocês falam assim, não, vou parar, chega um pouco disso daqui, vou parar de usar. Aí vocês vão parando. Gente, tudo que contém essa nicotina, essas substâncias, elas são gatilho, elas liberam 2 hormônios no nosso corpo, que são a serotonina e a dopamina. A serotonina é o hormônio do bem-estar e a dopamina é o hormônio do prazer, tá? E aí o corpo ele vai gostando dessas substâncias, ele vai gostando de sentir isso, né? E aí você vai largando. O que acontece, galera? Você pode acabar... O corpo, o cérebro, ele pede esses hormônios de novo. Ele fala assim, opa, pera lá, você usava fumaça lá, usava o vape, pô, me sentia bem, agora não tem mais. E aí, cadê essa dopamina, cadê essa serotonina? Estou sentindo falta. E aí, muitas vezes, o que pode acontecer? Você desconta na comida, porque doce, sal, gordura... Esses alimentos ricos em calorias, eles despertam esse mesmo hormônio da dopamina. Então você acaba escorrendo para outro lugar, para ter aquela mesma sensação. Vocês conhecem alguém que parou de fumar e engordou? Sim? Isso acontece. Por quê? Porque você muitas vezes desconta na comida depois. E são alimentos muito calóricos. Mas enfim, isso é só um comentário. E pessoal, ó, eu coloquei aqui, perda de peso e alteração do apetite. Quando você usa vape, quando você usa narguile... Vai chegando um ponto que, o que começa a acontecer? O primeiro tópico, falando dessa perda de peso, desse emagrecimento, os compostos que contém no vape, no cigarro eletrônico, no narguile, pipipi, popopó, eles têm propriedades termogênicas. O que são propriedades termogênicas? Eles aceleram o nosso metabolismo, então já é um primeiro ponto que facilita o emagrecimento, tá? Segundo ponto lá, aumento da taxa metabólica basal. O que isso significa, gente? O seu corpo ele vai exigir mais caloria, ele vai exigir que você coma mais, né? O seu corpo ele vai precisar disso para se manter vivo, só para a gente começar a conversar, só para manter as funções fisiológicas dele, né? Terceiro ponto, tem um aumento dos níveis de leptina circulantes no sangue. A leptina, gente, é o hormônio da saciedade. Quando você termina de comer, que seu estômago dá aquela distendida, a leptina ela é liberada e fala para o seu cérebro assim, ó, pode parar de comer que já estou saciadão, tá suave. Só que aí você vai fumando, e essa leptina vai aumentando, então é como se essa leptina vivesse falando para o seu cérebro, não precisa comer que eu estou saciado. Por isso que tem gente que usa vape, usa vaporizador, usa a parada toda e não come. Então você acaba emagrecendo por você estar sem comer. Porque essa leptina fica ali no seu corpo, ó. Não precisa comer, estou saciado, estou saciado, estou saciado. Então quem fuma cigarro eletrônico fica com mais essa possibilidade de emagrecimento, porque essa leptina está muito elevada no corpo. Bom, e por fim, gente, ocorre uma dessensibilização das papilas gustativas. Ou seja, nós temos papilas na nossa língua que sentem o sabor dos alimentos. Conforme você vai fumando, você vai parando de sentir o sabor dos alimentos. Alguém aqui, quando está gripadão, resfriado, essas coisas, às vezes fica sem comer, porque, não estou sentindo o gosto do alimento. Não dá uma brochada comer quando você não sente o gosto das coisas? É a mesma coisa quando você fuma, quando você usa esses cigarros, né? Então você acaba deixando de comer. E o olfato, porque você para um pouco de sentir o cheiro do alimento também. Quem aqui já sentiu vontade de comer uma parada só devido a sentir o cheiro daquela comida? Normal, né? Então, isso acaba acontecendo, essa diminuição dessa ingestão alimentar, porque a pessoa fica fumando muito. Pode passar. Bom, galera, e aí falando dessa estética, dessa massa muscular, a galera que faz academia aí, a molecada, a meninada que dá essa treinada, o que acontece, gente? Se vocês ficam treinando bonitinho de segunda a sexta, papai e mamãe pagando a academia, e aí final de semana a galera tá lá arregaçando na fumaça, né? O que isso vai acontecer a longo prazo, gente? O nosso corpo, para a gente começar, pessoal, ele não gosta de construir músculo, não. Porque músculo é um tecido que a todo tempo ele está respirando. O nosso músculo a todo tempo ele está exigindo energia, exigindo caloria. Então, por que o corpo vai construir um tecido
que vive pegando energia. Nós somos mamíferos, o corpo gosta de acumular gordura. Ele se sente seguro guardando gordura. E aí ele vai querer construir um tecido que rouba energia. Então, para começar, o nosso corpo já não gosta de construir músculo. Então, ele tem um trabalho para isso. O Caio falou o quê? Que, pelo que eu entendi, que a gente vai, capta o ar, né, Caio? E aí ele distribui para os tecidos do corpo. Vai para o pulmão e distribui, né? Exatamente. Aí, o que acontece, pessoal? Se vocês forem olhar ali, ó, cadê? Qual o tópico que eu coloquei? Ali, ó, o terceiro tópico, ó. Os cigarros diminuem a hemoglobina, gente. Vocês sabem o que é hemoglobina? Sabem, né? Alguém pode responder essa pergunta? A rapaziada que está trocando ideia aqui. De boa? Gente, a hemoglobina ela é uma proteína que pega esse oxigênio, põe na hemácia e vai levando para o corpo. Ela carrega esse oxigênio. E se diminui a hemoglobina, como é que vai levar o oxigênio para o músculo? Eu acabei de falar que o músculo precisa de oxigênio. Então, quem usa cigarro eletrônico, a probabilidade de catabolizar é maior. Ou seja, você perder massa magra, você ficar frango, né? O famoso frango. Tá? Então, esse ponto é importante. Tá? Ó, pessoal, o músculo esquelético, ele está constantemente, como eu disse, respirando e ele exige esse nutriente. Então, não adianta nada você malhar de segunda a sexta para depois você ficar se entupindo de fumaça, de nicotina e de vape para dentro, beleza? Tá? Então, revejam as prioridades de vocês, beleza? E, por fim, tem uma redução no rendimento em exercícios resistidos, que são exercícios anaeróbicos. Por quê? Se você está malhando, se você está levantando ferro, o seu músculo ele vai exigindo oxigênio e nutriente. Se você está no meio do treino, e aí você fica nessa de ficar fumando, vai faltar oxigênio, vai faltar nutriente nesse músculo, esse músculo não vai render. Então, um peso que você podia pegar a mais, você não vai pegar, uma repetição a mais, uma série a mais, muitas vezes começa a se prejudicar. Tá? E nos exercícios aeróbicos, né? Então, quem faz uma bike, quem corre, quem joga bola, enfim, quem faz esses exercícios aeróbicos, ou seja, que o corpo precisa de oxigênio para trabalhar legal, para obter energia, não vai acontecer também, tá? Então revejam essas prioridades de vocês. E por fim, eu acho que é legal falar, né, com relação à performance sexual, que a rapaziada aí que gosta de fazer uma fumaça aí, né, a Associação Médica Britânica aponta diversos estudos relacionados que homens fumantes podem sofrer de disfunção erétil. Então vocês podem dar aquela brochada também, viu? Fica a dica aí, valeu, galera? É isso aí. Beleza? Ah, é verdade, vocês não fumam, então relaxa, tá suave. Isso não vai acontecer, vacilei. Obrigado, Duda, verdade. Vocês não fumam, gente. Tá tranquilo, tá? E as mulheres também podem ficar completamente despreocupadas, né? Aqui as mulheres dessa sala, porque como vocês não fumam, vocês não terão propensão nenhuma de ter redução da libido. Ou seja, o prazer de vocês no ato sexual vai se manter tranquilo, tá? Bom, acho que eu já falei bastante, acho que minha parte foi. Eu vou passar a palavra para Eduardo agora, galera. Valeu! Gente, quem aqui acha que quer dizer, vocês não fumam, né? Mas os amigos de vocês que fumam já comentaram com vocês se eles ficam menos ansiosos? Já comentaram? Beleza. Gente, não tem nenhum estudo que comprova que o cigarro de fato diminui a ansiedade. Tem alguns que falam que alguns pacientes psiquiátricos fumam mais e outros que falam que não tem nenhuma ligação. Então, podem avisar os amigos de vocês que isso não é verdade. Não vai diminuir a ansiedade de ninguém. Beleza? Vocês fazem esse favor de avisar os amigos? Tá. E por que vocês acham que os amigos de vocês fumam? Já que não diminui a ansiedade e eles provavelmente sabem pelo menos um pouco desses malefícios. Alguém pode responder? Porque é legal? Tá. É legal ver a fumaça ou é legal você se encontrar e se sentir pertencente a um grupo? E eu sou descolada, então eu vou fumar porque todo mundo vai achar que eu sou melhor, talvez, que o que não fuma. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver? Os amigos de vocês que fumam, eles se destacam? Não, eles chamam mais atenção do que os que não fumam?
Ué, gente, mas se não chama mais atenção, se não se destaca, por que será que eles fumam então? Não tem motivo? Só gosta? Bom, tem uma, só pra ver como tá. Bom, gente, resumidamente, eu fiz essas perguntas porque o cigarro, na adolescência, ele tem isso de fazer com que os adolescentes se sintam pertencentes a um grupo. Então, muitas vezes, alguns gostam, alguns não gostam. É como cerveja, por exemplo. Alguns não gostam, mas bebe, pelo menos para estar naquele meio. E muitas vezes também para ser parecido com as referências. Porque, como eu disse lá no começo, o cinema teve um papel muito importante nessa fase, de mostrar que as mulheres ficam mais sexys e os homens mais... O quê? Mais viris, mais, enfim, chamativos, né? Mais homens. Mas, gente, não, né? Já caiu por terra isso, porque quem gosta de beijar, sei lá, alguém que está com gosto de cigarro? Com gosto. O beijo, com gosto, cheiro. Alguém gosta de beijar alguém com gosto de cigarro, com cheiro? Aí você vai fazer o carinho. Ô, menina, vai fazer carinho, tá com a mão fedendo cigarro. Cabelo, exatamente. E o dente amarelo? Vocês vão beijar alguém com o dente todo amarelo? Com a boca toda fedida? Então, gente, vamos repensar esse modo aí de fumar, né? Bom, galera, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tá tranquilo? Não, de boa, quer? Eu tenho a minha dúvida é o seguinte, eu li algumas coisas porque eu não sabia, para mim, presta atenção que pode ser importante. Eu tenho um amigo, mas mais velho até que eu, que ele faz uso. E ele me contou que os cigarros eletrônicos, os vapes, são drogas ilícitas, que é proibido a venda. É fato isso? É fato. Tem um decreto que ele não é seguido, né? Ele é proibido pela Anvisa. E os amigos de vocês que fumam conseguem comprar normalmente vape? Consegue? Tá. Nas tabacarias mesmo, né? Ou não? Né? Então, os amigos deles conseguem comprar normalmente, porque por mais que seja de fato proibido, eles vendem. Tem decreto, tem tudo, né? Tem uma lei que não é realmente... e a fiscalização não faz. E também os riscos, né, de explodir. Tem vários vídeos na internet que mostram o vape explodindo. Enfim, é verdade. Que triste. Que triste. O quão prejudicial é para uma pessoa que é fumante passivo? Por exemplo, tenho pais fumantes e eu não quero ser fumante. Tenho cônjuge fumante e não quero ser fumante. Quanto isso prejudica as pessoas? O fumante passivo, então a gente pensa assim, o fumante ativo é aquele que está fumando o tempo todo, ou está usando vape, está usando qualquer coisa. Então pensa assim, eu sou o fumante ativo, estou fumando aqui. Então a fumaça está saindo, quem está do meu lado fuma o mesmo do que eu, sem encostar o cigarro na boca. Então se eu tenho o risco de ter câncer, por exemplo, porque eu estou fumando, quem está ao meu lado, que está perto dessa fumaça, está inalando essa fumaça, o risco quase dobra comparado a mim. Então, se a gente pensa assim, se eu estou fumando e quem está próximo de mim tem um risco quase dobrado de ter os mesmos malefícios. Então tem um risco dobrado de ter câncer, um risco dobrado de ter infarto, um risco dobrado de ter derrame. Por isso que gestante não pode fumar e quem tem alguma grávida em casa ou tem uma amiga grávida, é recomendado que não se fume perto de uma grávida. Porque aí você pode levar essa gestante a óbito ou esse feto vir a óbito também. Então é um risco muito grande não só para a pessoa que fuma, mas quem está ao redor também. Isso a gente pensa na parte física, mas pensa na parte social. Quem que gosta de ficar perto de quem fuma o tempo todo? Quem tem aquele tio ou um pai ou uma mãe que fuma o tempo todo e desde sempre a gente sempre sente aquele cheiro de cigarro o tempo todo? É legal? É legal eu entrar dentro de um carro e o carro está empesteado de fumaça, fedendo? Ou eu vou pegar uma roupa no guarda-roupa para sair, eu vou cheirar aquela roupa, ela está fedendo de cigarro? A gente pensa na parte física, mas a gente também tem que pensar na nossa parte social também, né? O como que isso é negativo.
Eu queria comentar o contexto de surgimento do cigarro eletrônico, que ele se populariza ali nos Estados Unidos como uma estratégia para a pessoa que fuma parar de fumar. E aí, como que um recurso que teoricamente seria para as pessoas pararem de fumar, de repente se tornou mais uma situação de vício? Por que isso aconteceu? É porque assim, o cigarro eletrônico, como que é seu nome? Obrigado, Ana Flávia. O cigarro eletrônico, ele surge porque a gente tem um aumento muito grande do uso de cigarro. Foi o que a Eduarda falou. A gente pega o uso de cigarro, ele começa como um uso religioso. Então a gente pega as tribos que, para acabar as guerras, elas se reuniam e fumavam tabaco. E isso foi comercializando, até que esse cigarro, o tabaco que era de uso religioso, ele ganhou uma marca, né? Aí a gente tem o Marlboro e assim por diante. Só que a gente teve uma crescente de muitos casos de adolescente fumando, de criança fumando. Eu tenho relato na minha família de gente que com 9 anos começou a fumar e não parou até agora. Eu tenho uma tia que ela tá para amputar as pernas, porque ela não parou de fumar, ela fumava desde os 9. Então isso cultural era muito aceito. Porque antigamente ninguém sabia do malefício, né? Vamos fumar porque é gostoso, porque dá uma tranquilidade, e na verdade ninguém pensava no que de ruim podia acontecer. Quando o cigarro eletrônico ele surge, anterior ao vape. Volta uns slides. Esse daqui, ó. É esse segundinho aqui, que ele era um cigarro, ele é um formato de cigarro, colocava uma essência e as pessoas começavam a usar ele para ir contrário ao uso do cigarro. Por quê? Pensava assim, se eu acender o cigarro, né, tem o fogo, aí ele está queimando, eu estou inalando a fumaça, eu estou inalando ao mesmo tempo a nicotina, o alcatrão e 4.700 substâncias, então através do cigarro convencional eu estou pior. Quando desenvolveram esse cigarro eletrônico, que pingava a essência, as pessoas faziam uso dele, que era uma fumaça vaporizada, né? Ela vem pelo vapor da água e pela essência que ela está queimando ali. Ela foi criada para diminuir o hábito de usar o cigarro convencional e acreditava que, colocando a nicotina em forma de essência, ela não traria malefício nenhum, ela substituiria o cigarro. Porém, lembra que o Matheus falou de 2 hormônios que a gente tem no corpo, e esses hormônios são estimulados conforme a gente vai tendo prazer? As pessoas que estavam buscando parar de fumar o cigarro e começaram a usar o cigarro eletrônico, funcionou ao contrário. Começou a dar muito mais prazer fumar a essência pelo gostinho, e a pessoa que estava tentando parar de fumar o cigarro e usou o com sabor, voltou a fumar, aí o cigarro mentolado. Então isso acabou piorando, foi indo ao inverso, foi indo ao contrário. Por isso que, sendo o cigarro ele o tradicional, ou o cigarro eletrônico ou o vape, o malefício é o mesmo. Todos vão fazer mal. Eles não funcionam como uma forma contrária a parar de fumar. Eles aumentam, eles amplificam essa potencialidade de fumar. Eu tenho uma dúvida, que eu assisti a um vídeo, mas eu não cheguei a me aprofundar em relação ao cigarro eletrônico e o tradicional. Era um vídeo falando sobre o impacto do cigarro tradicional, um Marlboro vermelho e um vape, um pod. O impacto do pod, ele é instantâneo, assim, ele é mais rápido em relação ao Marlboro, um cigarro tradicional, que as pessoas vão ter talvez uma consequência mais a longo prazo. Mas ele é muito utilizado e mais pelo cheiro, pelo gosto, pela aparência, rosinha, rostinho, combina com o look. E qual é o impacto imediato que tem? Porque eu fiquei muito nessa dúvida quando eu assisti ao vídeo. Maria. O que acontece, Maria? O vape, quando a gente pega, tem sabor de melancia, tem sabor de cereja, tem sabor manga, tem uns que é sabor verão, sabor inverno, vai variando bastante. O sabor do vape, ele é só para inibir o gosto da própria nicotina. Como aqui ninguém fuma, pergunta para quem fuma se já fumou o Marlboro vermelho. O gosto e o cheiro é horrível, porque é nicotina pura. Quando você coloca um saborzinho, primeiro que o cheiro a gente não vai sentir, então é mais fácil da gente consumir. O gosto a gente não vai sentir, então é mais fácil da gente consumir. Só que o que acontece é que o efeito ele é instantâneo do vape. No cigarro tradicional, os dois são péssimos. No cigarro tradicional, a gente vai ter aquela queima, e essa queima ela vai... Lembra que eu falei do alvéolo? Que é aqueles saquinhos que a gente tem dentro do pulmão, que ali tem a troca do oxigênio. Quando a gente inala a fumaça pura, essa fumaça ela vai passar lá no alvéolo junto com um pouco de oxigênio que a gente respirou. Então, quando traga, quando puxa, vem a nicotina, vem o alcatrão, 4.700 substâncias ao mesmo tempo, e elas vão alojando ali no alvéolo,
passa na corrente sanguínea. Se a pessoa ela fumou um cigarro e ela não fumou mais durante 5 horas, a gente consegue dizer que ali foi limpo. Não ficou nenhuma substância. Se em 5 horas ela não fumou um cigarro. Se a gente faz uso do vape, né, quem faz uso do vape, na hora que puxa, vem as 4.700 substâncias, vem o dióxido de carbono, mas ao mesmo tempo vem o vapor. O nosso corpo, ele adora água. 70% do corpo da gente é água. Se vem esse vapor junto com todas essas substâncias, o vapor ele cola lá no alvéolo. E aí fica. Porque quem usa o vape não dá uma tragadinha, né? Vai até acabar os 2.000 puffs, 5.000 puffs e assim por diante. Então pensa, tá puxando tudo aquilo, não tá sentindo o gosto da nicotina, né? Tá sentindo o gostinho do lado da melancia, o gostinho de cereja. Vai puxando com esse vapor que vem junto, ele vai colando no alvéolo e esse alvéolo vai morrendo. Teve até uma matéria recente, acho que passou no Fantástico, de um homem que ele, em um mês ele começou a usar vape e ele começou a tossir sangue, tossir sangue, tossir sangue, não sabia o que era, foi fazer um exame, quando ele foi ver, o pulmão dele estava totalmente perfurado. Parecia que alguém tinha enfiado várias agulhas no pulmão dele. O porquê disso? Esse alvéolo, que é esse saquinho, como ele fica colado de tanta nicotina, de tanto alcatrão, de tanto esse vapor, com todas essas substâncias, ele vai murchando, ele vai murchando, ele vai murchando, ele vai necrosando e ele vai morrendo. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma e faz uso do vape, fica resfriado, o que a gente levaria 7 dias para esse resfriado passar, não passa em 7 dias. Ele pode evoluir para 30 dias, ele pode evoluir para uma pneumonia. A gente sabe, né, quem teve Covid e faz uso de vape ou fez uso de vape por tempo prolongado, a recuperação ela demorou muito. Porque a gente vai ter um acúmulo maior de secreção, tem um acúmulo maior de tosse. É a mesma coisa de quem fuma e tem aquela pigarra, que está o tempo todo assim. O vape causa a mesma coisa. Ele vai dar o acúmulo dessa substância no pulmão e vai tendo esse efeito aí a longo prazo bem pior. Quanto ela pergunta ali, quem aqui, né, conhece alguém que faz uso do vape? Quanto tempo que em média dura aquele de 1.500 puffs? Um dia? Muito pouco, né? E o de 10.000 dura quanto? Uma semana? 7 dias? 3 dias? Aí é loucura, né? 3 dias, né? 3 dias é muita coisa. Mas pensa, ó, rapidinho. Como que é seu nome que falou que dura 3 dias? Como que é seu nome? Como? Antônio. Se a gente pensa 10.000 puffs, quer dizer o quê? 10.000 tragadas. Se a gente pensar mais ou menos o quanto que daria isso de maço de cigarro, a gente pode fazer um cálculo aí de 50 maços de cigarro. Então quem fuma de 10.000 puffs em 3 dias está consumindo 50 maços de cigarro. É muita coisa. Pensa assim, ó, um maço de cigarro, não só pensando na parte do corpo. Vamos pensar no dinheiro, o dinheiro conta. Um maço de cigarro, no mínimo aí, R$10. No mínimo. 50 maços de cigarro, vezes 10 dá quanto aí? R$500 em 3 dias. Agora pensa aí, 50 maços, pensa em 3 dias, o que vai causar com o corpo? Vocês acham que o pulmãozinho vai estar bonitinho assim? Em 3 dias você já detona a qualidade do seu pulmão pela metade. Agora pensa, fuma 3 dias, é aquilo que eu falei, em um mês ele teve o pulmão totalmente perfurado. Então a gente vai ter os malefícios em menos tempo ainda. Esse pod é posterior, o surgimento dele ao cigarro eletrônico. Esse pod, ele é posterior ao cigarro eletrônico? Sim, o pod ele é posterior ao cigarro eletrônico. O que ficou popular, o pod, foi por causa do TikTok. Eu acho que todo mundo aqui tem TikTok, né? Ninguém tem TikTok? O que acontece? A gente tinha o cigarro convencional, tinha o cigarro eletrônico, e aí o cigarro eletrônico ele começou a ser vendido, muita gente começou a gostar, e aí a indústria percebeu assim, vamos adaptar ele, porque daí a gente já faz uma adaptação para ter mais fumaça, para chamar mais atenção, para substituir o narguile, que o narguile, ele também faz a fumaça, ele também tem o malefício, ele tem a essência que ele tem, o sabor, só que o narguile eu não consigo levar ele para todo lugar. Mas o pod eu consigo fazer uma fumaça maior, eu consigo ter um sabor maior na boca, eu consigo ter um cheiro maior. Então o pod ele foi para piorar o que já estava inventado e para ficar mais fácil a circulação. E aí ele é vendido a rodo, mas ele surge depois do... É porque daí é
legal da gente pensar, pensando em argumento da redação, hein, gente? Na lógica do mercado, né? Uma coisa que é, a princípio, para consumir o vício, à medida que se torna lucrativo e vantajoso para o mercado, ele cria um outro recurso que vai continuar fazendo mal, mas a ideia é maximizar a venda e não importa se está prejudicando o organismo das pessoas, né? Há uma discussão disso, que a gente tem uma lei aqui no estado de São Paulo, que essa lei ela foi uma das primeiras leis que existiram, proibindo o uso de cigarro em locais fechados, e essa lei ela serviu de exemplo para outros estados, e outros estados também adotaram essa lei. É a lei, se não me engano, 11.354, 11.364, alguma coisa assim, 11.000 e alguma coisa. Essa lei ela é de 2011 e ela proíbe o uso de cigarro em locais fechados. Ônibus, escola, médico, restaurante, em tudo. Mas há uma discussão em cima do pod. Porque o pod ele não é considerado um cigarro convencional, ele é um cigarro eletrônico. Então tem muita gente que faz uso do cigarro eletrônico em local fechado. Porque fala, não é cigarro comum, é um tipo de cigarro eletrônico. Então também tem uma discussão em cima disso. E é importante pensar que ambos são cigarros, né? Ambos vão trazer um malefício para a pessoa que está usando e para a pessoa ao lado. Gente, a Mariana fez uma pergunta que eu achei sensacional, para falar a verdade. Ela perguntou sobre o cannabis no tratamento da ansiedade e o porquê que o cigarro não entra. Não entra, principalmente, né, por conta das substâncias químicas, mas agora, falando mesmo de atendimento, é muito relativo, porque tem paciente que alguns psiquiatras podem até indicar o uso da cannabis para diminuir, sim, a ansiedade, mas tem outros pacientes que são ansiosos que não é recomendado. Quem aqui já viu algum amigo que fumou maconha e entrou na famosa bad? Já viu? Tá. E como foi para vocês presenciarem esse amigo que estava na bad? Gente, volta aqui. Como foi para vocês presenciarem esse amigo que estava na bad? Foi desesperador, não foi? Agora você imagina uma pessoa ansiosa, ela vai e fuma achando que vai diminuir, mas piora, entra na bad. Qual é a possibilidade dessa ansiedade aumentar? É muita. Então, varia muito de caso para caso. E falando do cigarro, também tem alguns pacientes que a gente não pode tirar o cigarro de primeira, porque o cigarro, ele sustenta, às vezes, algum quadro de depressão ou algo do tipo. Então, também é muito relativo. Pode ser que se a gente tirar o cigarro de uma vez de uma pessoa que fumou desde os 9 anos e está com 60 anos, aquilo seja desorientador para essa pessoa e essa pessoa não consiga sair de um quadro depressivo, por exemplo. Beleza? Deu para entender? E tem a questão Ô, gente, também... a minha voz é resfriado, tá? Tem nada a ver com isso daqui, não. Eu tô tossindo, mas é resfriado. Que ela perguntou sobre o cannabis. O cannabis, gente, só lembrando que o cannabis, quando ele é usado para fim medicinal, não é esse cannabis que é vendido para todo mundo em circulação. É o THC, não é o prensadinho, como estão falando aí. O cannabis, quando ele é usado para fim medicinal, ele é usado a substância do cannabis. Não é usado o prensado, enfim, como ele é vendido. É uma forma diferente dele ser consumido, tem uma prescrição médica, tem uma forma certa de cultivo, para que a gente tenha a utilização só desses benefícios. Então a gente está tendo bastante estudo para ter alguns óleos, que é usado para enxaqueca, para algumas questões neurológicas, para algum tipo de câncer, para ansiedade, depressão e assim por diante. Tá? Até porque, muitas vezes, esses prensados que os amigos de vocês compram achando que vai aliviar a ansiedade, não é, de fato, a maconha natural, né, gente? A gente sabe, vocês podem avisá-los que é misturado com inúmeras substâncias. Então, passem essas informações também para quem vocês conhecem. A gente tem relato de alguns casos aí, de algumas pessoas que compraram maconha achando que ia facilitar para a ansiedade, e essa maconha ela veio prensada com crack. Olha o risco. Então, a gente tem que pensar em muitas coisas do que podem acontecer e a gente tomar cuidado. A gente tomar cuidado com tudo isso.
quando a gente pega as duas situações, a bronquite e a asma, quando a gente olha ali para o pulmão, a gente tem a traqueia. Então a gente sai da traqueia, a gente fala da árvore brônquica. Então faz assim, vem a traqueia e a gente tem a abertura, né, nos dois pulmões, que são os brônquios, e dos brônquios vem os bronquíolos, terminais, ascendentes, assim por diante. O que acontece no brônquio? O brônquio, ele é mais ou menos nesse formato, ele é oval. Quando a gente tem a bronquite, o que acontece? O que era dessa forma para passar o ar, ele fecha. Então o ar que ele está passando normal, quando a gente tem a bronquite, ele fecha e esse ar ele não consegue passar como ele passava antes. Quem tem bronquite crônica faz uso de medicação para que esse brônquio ele abra, mas faz uso do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico ele faz com que esse brônquio ele inflame. Então se eu tô aqui com ele saudável, eu tenho bronquite, então ele fechou. Aí eu tomo remédio, ele abre. Aí ele fechou de novo, aí vai me dando tosse. Aí eu tomo remédio, ele abre. Se eu vou fazendo uso de cigarro, ele não fica naquilo fechando e abrindo com remédio, ele fica fechado. Então ele piora o brônquio, ele fica mais dilatado e ao mesmo tempo eu tenho um acúmulo maior de secreção. Agora a asma, o que acontece na asma, ela é um pouco diferente da bronquite. Quanto à bronquite eu tenho formação de secreção, ela vai fechando, ela vai abrindo. A asma, quem tem asma, qualquer substância faz esse brônquio fechar. Então é cheiro, é gripe, é poeira, é fumaça, faz automaticamente quem tem asma isso fechar. Então se a pessoa tem asma, ela tem que tomar o remédio na hora, né, fazer a bombinha para ele abrir, porque senão a pessoa ela pode desmaiar e tem que correr para o pronto-socorro. Mas se a pessoa tem asma e ela inala essa fumaça, automaticamente esse brônquio ele já fecha na hora. Então pode ter um risco aí grande de vir a desmaiar e acontecer problemas maiores. Mas tanto na bronquite quanto na asma, quem faz uso de cigarro eletrônico é a mesma coisa que tomar um veneno para o corpo. Acaba piorando. Mesma coisa. Mesma consequência. Maconha, cigarro eletrônico, cigarro convencional, narguile, tudo que tiver fumaça, tudo que tiver nicotina, tudo que tiver alcatrão, para quem tem bronquite, para quem tem asma, é a mesma coisa que pegar o remédio e jogar ele fora. O remédio não faz mais efeito nenhum no corpo. Calvície? Eu sou calvo, mas eu não fumo, tá? Deixar claro, eu sou calvo, mas o meu é genético, não é porque eu fumo, não. Sim. O que acontece? Calvície que ele falou, é um ponto legal. Lembra que eu falei que quando a gente fuma, né, quando a pessoa que fuma vai soltar alguma coisinha lá do pulmão, vai passar lá pela corrente sanguínea e ele vai circulando pelo corpo até chegar em algum ponto? Então acontece isso, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem que amputar a perna e ela fumou recorrente na vida dela, ela fumou por muito tempo, então a gente tem formação de trombo. Na calvície, pode ser que seja um motivo por quê? Sem pensar nas substâncias, por quê? No nosso corpo todo, na nossa cabeça, enfim, a gente tem toda a nossa rede vascular. A gente tem toda a nossa rede vascular. Então pensa, sai um trombinho lá no pulmão, ele pode chegar e ele pode ficar alojado lá, aqui nessa região superficial do couro cabeludo. E aí essa região ela tem uma baixa nutrição de sangue, então para de ir o sangue que a gente esperava. Se eu tenho uma baixa nutrição, eu paro de ter a formação de alguma coisa. A mesma coisa, se eu tenho uma horta e eu paro de jogar água, ou eu jogo água a menos, duas coisas, ou a minha plantação ela morre, ou a minha plantação ela vai diminuir o tamanho. Então se eu planto alface, ou o meu alface vai secar, ou as folhas do alface vão ser muito pequenas, é a mesma coisa. Ou eu vou ficar calvo, ou o meu cabelo ele vai ser mais quebradiço e eu vou ter uma diminuição do cabelo. Ou o meu cabelo vai começar a cair, que é o que mais acontece. Vamos lá, o K9, o que acontece? Vamos só pra gente não perder aqui. O K9 ele é uma droga sintética, né? Então ele é produzido. Todo tipo de droga ele vai ter um efeito péssimo. Seja ela uma droga que a gente tem uma autorização para ela, ou uma droga que a gente não tem autorização. Um exemplo de droga que a gente tem autorização, Dorflex. Todo tipo de medicamento é uma droga. Só que o que vai determinar se essa droga é um veneno ou ela é a cura é a dosagem. Diferente do K9.
diferente de uma cocaína, diferente de um crack, diferente de muitas outras drogas, porque elas são criadas justamente para serem alucinógenas ou para elas trazerem um conforto imediato. Se a gente pensar na questão física, funciona da mesma forma do que a gente explicou do cigarro. A droga para o corpo, na questão física, ela é a mesma coisa. Ela vai diminuir a circulação, ela vai dar um risco da gente desenvolver outros tipos de doença, só que o K9 tem um grande problema. A chance, assim como o crack, de gerar uma dependência é 4, 5 vezes maior e, ao mesmo tempo, alguns riscos de desenvolver algumas doenças mentais. Então, esquizofrenia, alguns tipos de demência. Então, todo tipo de droga é ruim. O K9 ele acaba sendo pior. Que para desenvolver algum tipo de lesão no cérebro é muito mais rápido. A gente tem alguns relatos aí de pessoas que usaram por poucas vezes K9 e elas entraram em processo de demência e elas nunca vão voltar sem quem elas eram antes. Então elas vão ficar em processo demencial por maior tempo. Tem alunos aqui que estão com vergonha de perguntar a questão da regeneração do pulmão pós-pod. Porque você falou que o cigarro, se a gente fumar 5 horas ali, né? Como e qual é o tempo de regenerar, já que pode dar esse microfuros aí em relação ao pod? Até esqueci de falar isso do cigarro, obrigado. No cigarro, isso que a gente pensa assim, 5 horas, se nunca mais eu fumar um cigarro. Só que toda hora eu tô fumando, essa regeneração ela não vai acontecer, ela vai perdendo. Quando a gente fala do pod e do cigarro eletrônico, mas vamos focar no pod. Lembra que eu falei que o consumo dele para o corpo ele é maior? Então o oxigênio ele vai estar junto lá com o vapor de água, ele vai estar colando mais. A regeneração ele vai existir da mesma forma. Parou de usar, 5 horas ele começa a regenerar. Só que, se esse alvéolo, que é aquele saquinho que a gente tem, onde tem a troca gasosa, ele colaba, o que é isso? Então está aqui o alvéolo, onde tem a troca gasosa. Se ele colaba, se ele fecha, ele não volta. Então a gente vai tendo pontos de necrose e geralmente, esses pontos de necrose no pulmão, eles nunca mais voltam a ser como eram antes. Então se você tem 16 anos, está usando pod todo dia e já tem ponto de necrose, você vai carregar essa necrose para o resto da vida. Se alguém faz uso do eletrônico, do cigarro comum, da maconha, algum tipo de cigarro, a pessoa reconhece, percebe que está fazendo mal para si mesma, mas não consegue abandonar esse vício, não consegue largar porque acha que faz bem, ao mesmo tempo sabendo que faz mal. Qual é o melhor caminho para ela começar a seguir para tentar se livrar disso? O melhor caminho é a força de vontade. É entender que isso está fazendo mal. Acho que o primeiro passo é esse. Eu falar, putz, não quero mais fumar, tô vendo que não tá legal, tô vendo que tá errado. Esse é o primeiro caminho. É reconhecer que está usando de forma muito extensa e que isso pode trazer algum malefício. E não simplesmente, eu vejo que eu fumo, eu vejo que eu uso demais e eu não quero parar. Não, gente. Reconheceu? Qual é o segundo passo? Buscar ajuda. Então, a ajuda ela pode ser tanto com o médico, tanto com o psicólogo, tanto com o nutricionista, tanto com o fisioterapeuta, tanto com uma enfermeira, com qualquer profissional de saúde que vai estar orientando a melhor forma de fazer. Por exemplo, aqui em Jacareí, a gente é lá do município de Santa Branca, mas em Santa Branca, em Jacareí, São José, em todos os municípios, a gente tem um programa que chama Programa Antitabagismo. Todos os postos de saúde, independente se usa convênio ou se não usa no convênio, todos os postos de saúde, nós temos programas de tabagismo. São feitos alguns encontros que a gente trabalha toda essa dependência e como diminuir o consumo até que no final, quem entrou para esse grupo, a proposta é que pare completamente o uso, seja ele do tabaco, do cigarro eletrônico e assim por diante. Então a gente tem um acompanhamento tanto psicológico, tanto o acompanhamento físico, com atividade física e com alimentação balanceada e a força de vontade. Então a gente junta todos esses fatores. E tem um fator também que é muito importante, que é o fator social. Às vezes em casa a pessoa ela quer parar de fumar, mas o pai, a mãe, o tio, a avó, o primo fuma muito em casa. Então é importante conversar com a pessoa também que fuma muito em casa para a gente tentar mudar esse contexto. Aqui em Jacareí, perdão, não é no postinho, é no CAPS AD, que ele fica próximo ao Jardim Paraíba ali que é onde tem esse grupo de tabagismo. E aquelas, tinha, sei lá, não sei se é verdade ou não,
Existiam alguns adesivos que as pessoas colavam e liberavam, não sei se eram esses hormônios para tentar equilibrar. Isso é verdade? É verdade. O adesivo, que ele é para quem está nesse processo de dependência e quer parar de fumar, ele não é indicado para todo mundo. O adesivo ele tem a nicotina e ele tem algumas outras substâncias e ele faz o desmame prolongado do cigarro. Então, o que alguns adesivos fazem? Em vez de eu fazer absorção de nicotina através do fumo, eu faço através da pele. Então, ela é menos prejudicial. E aí consegue fazer a dosagem dessa nicotina. Então, começa com uma porcentagem muito alta, sei lá, 3.000 unidades, por exemplo. É uma porcentagem muito alta e aí, aos poucos consegue fazer o desmame dessa nicotina. E aí o adesivo ele vai sendo utilizado para fazer o desmame até que seja zerado. Só que a pessoa que usa o adesivo de nicotina, ela não pode fumar, porque dá um pico de nicotina. Eu conheço uma pessoa que ela estava fazendo uso do adesivo e ela acendeu um cigarro. Ela deu a primeira tragada, ela desmaiou pelo pico de nicotina. Então o adesivo ele existe, assim como tem alguns medicamentos que eles são em formato de chiclete, para tirar aquela compulsão de colocar o cigarro na boca. Ele é o chiclete para ir mascando e mascando e mascando e vai liberando nicotina da mesma forma, mas aí consegue fazer essa redução gradativa. Depende de quanto tempo que essa pessoa fuma. Por exemplo, o vício, ele é tanto visual, porque a gente vê aquela fumaça grandona sendo soltada, que é bonito de ver, né? Você fala, nossa, que legal, olha, tem gente que consegue fazer bolinha soltando fumaça, tem gente que faz um monte de coisa com a fumaça. Visualmente, ele também gera esse vício, porque se eu vejo ele fumando e soltando fumaça, eu também quero fumar, porque eu também quero soltar fumaça, eu também quero ser legal. Só que esse hábito de eu ver e achar legal, o meu corpo, ele já acaba ficando dependente não só do visual, mas da sensação. Então começa a fumar, eu posso estar fumando de olho fechado, ou posso estar fumando sozinho, mas é gostoso porque o meu corpo ele entende que eu preciso daquilo. Então a gente vai ter alteração química dentro do corpo. É a mesma coisa quem come chocolate todo dia. Se fica um dia sem chocolate, ou vê alguém comendo chocolate, quer comer chocolate, porque o corpo ele entende que ele precisa daquilo o tempo todo. Então é uma forma da gente gerar prazer na gente mesmo, mas é um prazer que ele não é tão legal, porque aí vem os malefícios, né? Como que é o seu nome? Guilherme. O Guilherme fez uma pergunta sobre água no pulmão, que ele tem um conhecido que fez uso de narguilé por um tempo, e aí teve água dentro do pulmão. E ele perguntou se pode e cigarro eletrônico pode causar a mesma coisa. Pode. Pode acontecer até mais. Por quê? Lembra que eu falei do vapor de água, que ele é queimado lá no pod, ele é queimado no cigarro eletrônico, e esse vapor ele fica colado dentro do pulmão e ele fica lá? Esse acúmulo pode gerar essa água no pulmão. E porque o alvéolo, como ele fica colabado, né, ele diminui o tamanho dele, o sangue que era para circular, ele não circula, ele vai ficando armazenado. Então a água no pulmão é tanto água quanto sangue que ele fica armazenado. O único tratamento disso é furando o pulmão. Então imagina, você tem 15, 16 anos, tá com a água no pulmão, não tem remédio que cure, tem que fazer a drenagem, tem que furar o pulmão, coloca um dreno e esse dreno fica até soltar esse líquido. E pode acontecer que teve água no pulmão, geralmente ele vem junto com uma pneumonia, geralmente a pessoa ela fica internada, ela pode ir para uma UTI. Eu trabalhei uma época em UTI e é muito comum a gente ver na UTI jovens que fumaram por muito tempo, principalmente o narguilé, e agora o pod, né, que ele vem nessa crescência, e aí tiveram que ficar hospitalizados, ficaram internados, ficaram entubados com o dreno no pulmão. Então pensa naquela cena, a pessoa nova, deitada na UTI, cheio de tubo pela boca, cheio de tubo, com um furo no pulmão, saindo um cano e drenando essa água, pelo uso do narguilé, pela água no pulmão. E o pod ele faz a mesma coisa e faz mais rápido, porque o consumo do pod ele é mais rápido. Diferente do narguilé, que tem que montar, também causa tudo isso. Só que o pod ele traz uma facilidade que o narguilé não tem. Então a pessoa acaba fumando muito e a chance dela desenvolver água no pulmão ela é muito maior e muito perigosa. Ele teve pneumonia, não teve? Não? Geralmente vem a pneumonia associada.
Geralmente nunca vem sozinho, geralmente outras doenças elas acabam aparecendo. O fumante passivo é do cigarro tradicional. Agora, por exemplo, se for narguilé, forte... Mesma coisa. Passivo também. Todo tipo de fumaça ele torna a pessoa um fumante passivo. Independente de qualquer coisa, se torna um fumante passivo. Tá? É a mesma coisa de quem, por exemplo, antigamente, né, hoje em dia já não é mais comum. Antigamente a gente tinha as carvoarias. Tá? Às vezes a pessoa ela não trabalhava na carvoaria, mas ela morava numa região muito próxima da carvoaria. Então ela também é considerada uma fumante passiva. Como que é só? A Suzana fez uma pergunta sobre o lança-perfume. Calma, galera, calma. Ela falou que assim, o lança-perfume ele não tem a fumaça, né? Mas ele tem um efeito também. O que acontece? Lança-perfume, a gente tem algumas substâncias. Tem algum professor de química aqui? Não? No lança-perfume, a gente tem a acetona, que ela é um componente químico. A acetona, quando ela é inalada pelo nosso corpo, ela destrói o alvéolo. O alvéolo ele nem colaba, ele é destruído na hora. Então não precisa ter a fumaça, mas ele vai destruir dentro do pulmão. E a substância da acetona ela vai entrar na circulação e ela vai circular pelo corpo. Ela pode gerar lesão muscular, lesão em órgão e assim por diante. K9 é uma droga sintética. Uma droga sintética. Bom, pessoal, em primeiro lugar, queria agradecer a equipe toda, em nome do colégio. Presta atenção numa coisa que eu acho que é assim, quando a gente resolveu trazer esse assunto para cá, o intuito maior é a gente ter a oportunidade de ter essas informações para a gente tomar as melhores escolhas. A gente não tem controle sobre a vida de vocês, especialmente portão para fora. Mas a gente tem responsabilidade como educador de trazer as coisas que estão acontecendo no mundo, porque recai muito sobre a escola todas as situações, vício de celular, cigarro eletrônico, mas a gente tem que ter consciência que todos nós somos só professores. Então a gente se apoia muito nos profissionais de saúde, tudo, porque tudo acaba caindo na escola, né? E esse assunto de hoje para mim mexe muito, porque não sei se quem convive mais comigo sabe, eu perdi uma tia com 53 anos para cigarro. E ela tinha essa consciência que o pessoal perguntou, que quando ela quisesse parar, o pulmão dela ia se regenerar. E chegou num ponto que ficou irreversível. E ela, com 53 anos, tomou escolhas erradas durante a vida inteira e deixou nós todos aqui com muita saudade. Então, assim, é um esforço enorme que a gente faz para que não chegue nesse ponto com ninguém. Então, eu queria agradecer demais vocês trazerem de uma forma muito explícita, porque acho que é assim que a gente tem que conversar, porque vocês estão numa idade que a gente consegue falar mais diretamente. Vocês estão aí expostos a tudo isso, direta ou indiretamente. E às vezes a gente recebe as famílias de vocês muito preocupados. Com quem que o meu filho está andando? Né? Se a gente for pensar assim, a gente isola vocês numa bolinha. A gente traz esse tipo de informação para você ser capaz de andar com uma pessoa que está fazendo algo de errado e mesmo que ninguém esteja por perto, você faça a melhor escolha. Porque vocês não vão estar embaixo da nossa asa, nem do pai e da mãe para sempre. Então isso faz parte da autonomia da gente crescer. Por isso que a gente tem esse tipo de ação na escola e que a gente quer intensificar cada vez mais. Isso que a gente fala de um ano de cuidar, que é o que a gente se propôs, é cuidar de todas as esferas da vida da gente. Então muito obrigado mesmo. Parabéns para vocês. Lindos. Só um instantinho, claro. Opa, uma pergunta aí. Tem só mais uma dúvida só. Repete pra mim, por favor. É Guilherme, não é? É Guilherme, né? Ele perguntou sobre o Lean. É Lean, né? Que é a mistura de um refrigerante com um remédio, que é um remédio psiquiátrico. Todo remédio, lembra que eu falei que vai depender do que é a cura e do que é o veneno, é a dosagem? Esse Zolpidem, ele é um remédio para uso psiquiátrico, para algumas condições. Quando faz uso dele com o refrigerante, o que acontece? Ele é diluído ali, então a pessoa ela não vai ter o efeito, ela não vai sentir o gosto do remédio. Então ela vai tomando o refrigerante
e esse efeito ele fica potencializado, porque daí ele é misturado mais vezes. E ele é um remédio, como ele é um remédio psiquiátrico, ele faz o efeito ao contrário. Então ele é uma droga, né? Então ele vai funcionar como alucinógeno. Lembra que eu falei que quanto mais uso de alucinógeno, mais risco de demência a pessoa pode desenvolver? Ele pode desenvolver demência e assim por diante. Gente, e esse remédio, ele é utilizado para quem tem insônia. Em baixa quantidade, ele proporciona essas alucinações, mas se ele for em alta quantidade, ele é muito utilizado no famoso Boa Noite Cinderela. Então, é muito perigoso, porque, de fato, a pessoa vai apagar e não vai se lembrar de nada do que aconteceu. Então, o risco desse remédio é muito grande.